Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Minha gente, é o seguinte, eu quero começar a nossa entrevista de hoje, na verdade uma conversa, porque eu tenho uma amizade pessoal com a personalidade, com esse grande ator e protagonista da política manauara. E eu quero começar essa minha introdução, né, a apresentação dele para vocês. Vocês já estão vendo aí que eu estou com o vereador Rodrigo Guedes. E uma coisa interessante é o seguinte, eu já quase passado aí o quê? Um ano e pouco que nós elegemos os vereadores, né? E a pergunta que não quer calar ultimamente é o seguinte: você lembra em quem você votou da última eleição para vereador da Câmara Municipal de Manaus? Você lembra em quem você votou? Porque com o passar do tempo a tendência é que a maioria esquece quem é o seu vereador. Tem uma outra coisa sobre essa questão do vereador em Manaus, e não só aqui, mas em outras partes do Brasil, que é a seguinte: você sabe qual é o principal, a missão precípua de um vereador? Por que ele está lá? Que é a razão número 1 dele estar lá? Muito bem, eu vou dizer o que eu acho. O vereador está aqui, daqui a pouco ele pode dizer: não, Berto, não tem nada a ver com o que você falou. Ele está aqui, ele é vereador, eleito pela vontade soberana do povo da cidade de Manaus. É o seguinte, a missão precípua, a primeira missão de um vereador é fiscalizar os atos do poder municipal. Ali, tudo que o prefeito faz, né, as leis e as propostas e tudo, né, aprovar as contas e questionar o que é feito pelo poder municipal. Este, para mim, é o primeiro grande papel de um vereador. Uma outra coisa, pergunte ao seu vereador aí no seu município, aí na sua cidade, né? Não só aqui em Manaus. O vereador, igual ao vereador Rodrigo Guedes, que você votou nele, ele faz com que o prefeito da sua cidade se sinta fiscalizado? É uma pergunta natural. Sabe por quê? Porque o prefeito, os vereadores, eles estão agindo em seu nome. Eleitor. O vereador Rodrigo Guedes só é vereador porque você votou nele, eu votei nele, ele votou nele, a maioria votou nele, e ele é produto da vontade da maioria. Por isso que ele é vereador. 1000 se candidataram, mas a maioria decidiu que ele seria um dos vereadores de Manaus. Então ele está lá porque nós colocamos ele lá. E o minuto que ele assume a vereança, lá o poder que nós damos para ele, ele se torna vereador de todos. Quem votou nele, quem não votou nele, quem não gosta nele, quem gosta, não importa, porque as leis que ele propor e forem aprovadas vai afetar todo mundo, quem não votou e quem não votou. Entenderam? Por isso que o papel do vereador é muito importante. E hoje tem um vereador que veio conversar comigo e eu li na internet uma coisa que ele publicou e isso foi que me motivou a falar com o vereador Rodrigo Guedes. É que a notícia começou com a seguinte exclamação: é imoral. Já pensou? Uma coisa que está acontecendo na Câmara Municipal de Manaus, que o vereador declara para a imprensa, né, local e nacional, que está publicado na internet, que é imoral aquela pauta, aquele assunto. Vocês já imaginaram isso? É por isso que o vereador Rodrigo Guedes veio aqui gentilmente para conversar com a gente, não só sobre isso, mas com assuntos que pertencem ao seu mandato que nós demos para ele. Vereador, muito obrigado por estar aqui. Você nem imagina como é bacana lhe receber aqui, ok? E eu tenho acompanhado o seu trabalho e todos os vereadores que vêm aqui me dão esse sentimento de gratidão, e porque eu acho que é um ato de muito respeito ao nosso trabalho, um vereador vir aqui conversar democraticamente sobre o seu mandato. Seja bem-vindo, vereador. Bom, Humberto, muito obrigado. Eu que te agradeço, na verdade. Eu agradeço também o Portal do Holanda pela oportunidade em falar. Afinal de contas, eu não tenho máquina, não tenho apoio político, de políticos,
né? Então, essa é uma grande oportunidade para a gente mostrar, para eu mostrar como acontecem as coisas na Câmara Municipal de Manaus, na política em geral, como é o jogo político, né? Para que as pessoas entendam. Eu acredito, Humberto, que minha maior missão no mandato é fazer com que as pessoas entendam e enxerguem o que acontece lá dentro. É expor a Câmara mesmo, expor a Prefeitura. Porque expor o certo e o errado, certo, né, vereador? E o errado. Porque você foi muito feliz nas suas palavras em dizer que a principal função do vereador, a função mais nobre, a mais importante, a princípio mesmo, a função elementar do vereador é fiscalizar, é ser os olhos e a voz do povo. É como se fosse o contraponto, e na verdade, não é como se fosse não, o contraponto da prefeitura. A prefeitura executa e a gente fiscaliza. Isso é a coisa mais importante do mandato do parlamentar. Você elegeu um para fazer e outro para olhar e dizer assim, olha, está errado, não pode ser por aí, isso está superfaturado, isso é um gasto indevido, é um gasto imoral, esse serviço público está errado. Por isso que, quando foi criado o sistema dos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, e isso foi lá da Roma antiga, né, a função daqueles senadores, no caso ali da Roma, era só ser os olhos do povo e dizer, olha, isso está errado, porque senão vira um império, né, vira um império. Ali foi depois do Império Romano, né? Sim, claro. Né, a ascensão ali da democracia romana, na República já de Roma. Senão vira um império, no qual um poder manda, uma pessoa manda. E todo mundo obedece. E todo mundo obedece, toda a sociedade, civilização obedece. Então, quando criou-se ali os 2 poderes, que são os 2 poderes eleitos, o executivo e o legislativo, é justamente para que o legislativo diga, prefeito, governador, presidente, isso está errado. O povo quer isso, a demanda do povo é isso, a necessidade do povo é essa. Esse bairro está abandonado, aquele gasto foi imoral, aquela licitação está viciada, está superfaturada. Então ali ele está como o vigilante mesmo do povo. O vereador é o vigilante, em nome do povo. Em nome do povo. Não é isso, vereador? O povo deu uma procuração, um mandato, o nome já diz, um mandato. O prefeito não é para falar, digamos assim, nem o governador, não estou falando só o daqui não. Sim. O prefeito, claro. O governador de qualquer um dos 27 estados, prefeito de qualquer um dos 5.500 municípios, presidente, é para executar. E o vereador é para falar em nome do povo, por isso que tem a tribuna, para expor as demandas do povo, para expor as necessidades do povo. Então, eu acredito que a minha principal função ali é mostrar para o povo e fazer o povo olhar, enxergar realmente a política, o que acontece, o que você tem, o toma lá da cá, o que você tem que fazer para ter ali um serviço público, e eu não vou fazer esse jogo político de toma lá da cá, olha, eu fico caladinho e você atende os meus pedidos de tapa-buraco, não. O cidadão tem que ter as suas demandas atendidas, independente de passar pano para quem quer que seja, do legislador, passar pano para o executivo, né? A população tem que ter seus direitos, independente do pedido do político, do vereador. Isso tem que acontecer. E se todo mundo fiscalizar e denunciar as coisas erradas, eu acho que, repito, Humberto, você foi muito feliz em dizer que o prefeito, o executivo, tem que se sentir vigiado mesmo. Fiscalizado. Né? Vigiado. Ali estão de olho em mim. Estão de olho em mim. Se eu fizer isso... Eles estão lá de olho em mim. De olho em mim. Porque esse é o papel deles. Porque senão ele faz o que ele bem entender. Sim, é verdade. Né? Passa por cima de todo mundo. E as pessoas são falíveis. Até o melhor prefeito, claro, o governador do mundo é falível. E aí que entra o poder, como fosse o contraponto, o poder para moderar realmente o executivo. Prefeito, Guns N' Roses não é prioridade, por exemplo, entendeu? Entendo. Luan Santana na pandemia não era prioridade, gasto de 83% de aumento de cotão não é prioridade. Por isso que é o freio e o contrapeso, e inclusive isso está na teoria, na doutrina mesmo constitucional, do freio e contrapeso. Agora, vereador, um poder é o freio do outro. Assim, uma pergunta assim, de fórum íntimo seu. Das coisas que o senhor tem tentado fazer, o senhor quer conseguir fazer, o senhor tem conseguido? É uma missão, o senhor tem certas
submissão em certas coisas que o senhor está vendo que está errado, que tem que ser desfeita. A maioria o senhor consegue desfazer? Olha, nadar contra a maré não é fácil. Não é fácil. Por quê? Normalmente a política funciona da seguinte forma, vamos supor, hipoteticamente aqui. Ok, claro. Você é o prefeito, eu sou o vereador, né? Não estou dizendo o Humberto, a sua personalidade, mas normalmente é assim. Eu me calo diante das coisas erradas, eu não faço denúncias, não faço críticas, não faço fiscalizações, e em contrapartida você atende meus pedidos. Entendi. Tá entendendo? Os pedidos, a prática é assim. Os pedidos políticos lá para a comunidade. De tudo, desde os pedidos políticos até, se for o caso, e aí eu não vou citar aqui um exemplo específico, mas é a realidade da política, pedidos pessoais, uma nomeação de um parente, claro. Né, uma licitação, é assim, a prática política é assim. Isso é um fato, uma né, mão vereador? lava a outra. Isso é um fato. É quando você não está lavando a mão de ninguém, sim. Normalmente eles não vão nem atender seus pedidos públicos, não é coisas pessoais, é públicos, para a comunidade, uma UBS que está faltando alguma coisa, então não é fácil não é fácil jogar realmente contra o sistema, né? Mas eu não vou estar lá para ser mais um, a meu ver, respeitando cada um, logicamente, que eu tenho que ficar calado, senão o prefeito não vai atender meus pedidos, eu não vou fazer isso, não vou. Porque eu entendo que a função do vereador é ser independente e dizer, olha, está errado, você errou, você não pode fazer isso, o povo não precisa arcar com isso, com esse gasto, o serviço ali está péssimo, o transporte está abandonado, né? Então, acho que tem que ser assim. Mas, lógico, tem as consequências práticas. As consequências práticas é o sistema reagir contra você. Eu não faço aqui nenhum tipo, Humberto, de heroísmo, não me coloco como herói, no cara que vai derrubar o sistema. Eu quero fazer a minha parte apenas. Mas eles retalham, olha, não atende os pedidos do Rodrigo. Só que quem sofre é o povo, porque o pedido não é para mim. É para um bairro, é para uma comunidade que está com algum problema de erosão, de alagação, enfim. Só que é assim que funciona na prática. Uma mão lava a outra e um fica calado aqui. Lamentável, vereador. Me diga uma coisa. Na abertura da nossa conversa, eu disse que eu li na internet uma manchete ligada ao seu nome que começava com imoral. E o tema, o cotão, que está todo mundo falando. Aí existe todo agora um capítulo atrás de capítulo envolvendo o aumento do cotão. Primeiro, vereador, eu gostaria que o senhor explicasse, porque tem muita gente, eu tenho certeza disso, que não sabe o que é esse bendito cotão. As pessoas querem entender o seguinte, o que é esse cotão que o vereador Rodrigo está combatendo, não está aceitando, está dizendo por que ele não aceita o cotão, envolvendo até a justiça, envolvendo até o poder judiciário, etc. Vereador, o que lhe incomoda tanto sobre o cotão? Mas primeiro nos diga, o que é o cotão que está lhe tirando o sono? Tá, vamos lá. Vou explicar para você, cidadão, o que é o cotão, que é o nome técnico dele SEAP. O nome é SEAP, né? Verba SEAP. Cota para o exercício da atividade parlamentar. Eu busquei aqui rapidamente. Ok, essa cota é para os vereadores. Isso. Esse dinheiro é para os vereadores. Para os vereadores. Okay. Cota para o exercício da atividade parlamentar. É um valor mensal que ele, digamos assim, para explicar didaticamente, não é que tu recebe esse valor, tá certo? Como é que funciona na prática? Você pode, com essa verba, alugar carro. Quanto é essa verba hoje, 18 vereador? mil. 18 mil reais. Todo vereador não, 33, desculpa, porque teve essa decisão judicial. Mas o cotão está vigorando? O aumento está vigorando. Para 33 mil. Foi de 18 para 33 mil. Exatamente. 18. Cada um dos vereadores recebe agora 33 Mas ele não, mil. Os vereadores não recebemos. Está aqui 18 mil a mais. Não é assim. Não é assim. Você pode alugar carro, você pode usar de combustível, material gráfico, verba... Isso por mês? Por mês. Cada um 33 mil reais? 33 mil, exatamente. Então, no final do mês, isso para as pessoas entenderem, porque muita gente pensa que a gente recebe automaticamente. Sim, que eu recebo, por exemplo. Eu pensava assim, que o senhor recebia na sua conta 33 mil. Não. Não é assim. Não.
Ao final do mês, ali entre os últimos dias do mês, você, se usar ou quanto você usar, você apresenta uma nota fiscal e do valor que eventualmente você usar para alugar carro, para abastecer de gasolina e outras cositas. Isso, exatamente. Até telefone. Só até telefone. Até telefone, conta até salvo engano, até de net, alguma coisa assim tem. Enfim, tem muita coisa errada. Mas você apresenta a nota e aí eles restituem uma verba indenizatória. Aí o dinheiro vai para sua conta. Aí o dinheiro não vai para a conta do vereador, eles restituem em formato de cheque. Né? Não, para o vereador. Para o vereador, ele apresenta a nota fiscal, gastei tanto de aluguel de carro, gastei tanto de gasolina, está aqui o dinheiro para o senhor. Isso. É isso. É isso. Quer dizer, cedo ou tarde esse dinheiro vai para o vereador. Vai. Desde que ele apresenta a nota fiscal. Só que aí ele tem um problema, o Cotão tem uma fragilidade muito grande. Qual é, vereador? A nota não é nenhuma prova de que, de fato... O serviço foi prestado. Aí que é o problema do Cotão. Aí que é o problema. Dê um exemplo prático agora também. Um exemplo prático. Ok. Salvo engano, o valor para combustível, não tenho certeza... com esse aumento foi para 15. O senhor não recebe o cotão? Não, é o seguinte, vou explicar. Porque aumentou. O cotão de 18, o senhor não recebia? Não, é de 18 para 33 mil reais. E o de 18, o senhor não recebia antes? Não, eu sou o que menos uso, o vereador Amon não usa, tá certo? O vereador Amon não usa? Não usa. Okay. Eu sou o que menos uso da Câmara. Sempre ali num patamar bem baixo. Ok. Só que explicável e aceitável. Exatamente. Só que o problema do cotão, e aí dando exemplo prático para você entender. Prático. Eu tenho quase certeza que o valor para combustível agora foi para 15 mil reais. Se eu apresentar uma nota... O vereador tem 15 mil reais por mês para gastar de gasolina, é isso? Gasolina. Nós estamos falando de gasolina. Gasolina. Para abastecer se eu apresentar o seu carro, isso, seja lá o que for. Qual é o grande problema do cotão? Se eu, Rodrigo, apresentar uma nota de 15 mil reais, eles me restituem em 15 mil reais, sem nenhuma comprovação. Seria um recibo do posto de gasolina? Não. A nota já é o recibo, né? Só que não tem nenhuma prova, aí que está o ponto principal. Sim, mas essa nota fiscal seria o quê? Do posto? Uma nota do posto. O posto me dá uma nota de 15 mil reais, eu levo lá na contabilidade da Câmara Municipal e ele me devolve esse dinheiro. É assim que funciona? É assim, na prática. Sem pedir nenhuma prova de que realmente de que você usou, eu abasteci 15 mil de gasolina. Assim é bom demais. É isso. Esse que é o grande problema dessa cota. Por isso que eu defendo há muito tempo que ela deveria ser substituída por, ao invés de você apresentar a nota e eles dão o dinheiro, eu sou a favor que, por exemplo, o vereador tenha um carro, tanto que eu alugo um carro, não para mim, para minha equipe, mas tem um carro disponibilizado pela Câmara. Só que a Câmara alugando um carro adesivado, Câmara Municipal, a serviço da Câmara Municipal de Manaus. Por quê? Eu preciso dar também as condições para a minha equipe trabalhar. Sim, né? Concordo. Só que se fosse alugado pela Câmara e tivesse mecanismos de fiscalização que realmente... você saberia que aquele carro que foi licitado, foi bom. Câmara aluga 41 carros, por exemplo, licitado, tudo publicado em diário oficial, porque no cotão não tem nada disso. Se eu apresentar uma nota de aluguel de 3 carros ou de um carro de 8 mil reais, por exemplo, ninguém nunca vai saber. Só que a prefeitura não tem os carros alugados, por exemplo? Sim, claro. O governo não tem também? Tem, sim. Por que não é falado e é usado como serviço público também? Porque é licitado, tem todo um mecanismo de fiscalização. Tudo amarrado ali. Tudo amarrado. O carro, de fato, ele presta o serviço e tudo mais. Pelo menos deve ser assim. Mas tem mecanismos de você ver se está sendo, de fato, executado. E o cotão você não consegue rastrear isso. Não consegue rastrear. Fica só dependendo da ética do vereador, do parlamentar. O chefe lá da contabilidade confia que aquela nota ali realmente foi por serviço prestado. Porque não tem uma prova. Não tem uma prova. Isso que é o grande problema. Agora eu estou entendendo. Você conseguiu entender agora? Claro. Claro. Então, se a Câmara, por exemplo, disponibilizasse um veículo licitado, alugado, né, um veículo de baixo custo... E é essa a sua demanda? Essa é a minha sugestão. Sim, essa é a minha... Sim. Ao invés de fazer dessa forma...
por exemplo, eu já fui secretário do PROCON, você sabe muito bem. Eu sei disso. Nós utilizávamos bastante combustível, muito mesmo. Mas para o serviço público, por que ninguém nunca questionou? Porque era num carro adesivado com uma van desse tamanho, PROCON Manaus, que o cara não ia para o cinema, o cara não fazia uso pessoal, estava nas atividades da fiscalização. E da forma que é agora, os carros, ninguém sabe quem está dirigindo. Ninguém sabe quem está, pode ser um carro pessoal, o cara pode ir para Presidente Figueiredo, o cara pode ir para Venezuela. Então você não tem um mecanismo de fiscalização. Por isso que ele se torna tão criticado. Agora, se fosse o próprio combustível, que você tivesse um cartão da Câmara, como é na Prefeitura, um cartão. Na Prefeitura é assim, você tem um cartão e aí passa, tem uma série de fiscalizações. Eu fui secretário 2 anos e eu vi o quanto é rigoroso, por exemplo, na Prefeitura, você utilizar o combustível. Você tem uma cota lá e aí eles pegam, inclusive, como é o nome daquilo? A quilometragem. Sim, claro. Para ver se, de fato, o carro tem GPS, o carro é identificado. Então, ninguém vai questionar, porque quando você vê um carro da polícia, por exemplo, é o contrário. Uma viatura. É recomendável, inclusive, que ela tenha combustível. Lógico, tanque cheio. Tanque cheio, sempre. É isso mesmo. Sempre, porque o policial não vai usar o carro da polícia para passear. Não. Ele vai usar para fazer a ronda no bairro, para rodar, para fazer a segurança. Então, aí que está o problema. Na cota, do jeito que não tem nada que comprove que aquele serviço foi feito. Está tudo feito. Aí você acaba ficando refém da ética. Eu não estou falando dos vereadores de Manaus, não. Estou falando dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos vereadores do Brasil inteiro, porque isso existe. Porque assim no Brasil inteiro, né? Você acaba ficando refém da ética do político. E nas mãos de quem está o poder na Câmara Municipal de Manaus para mudar isso, para atender essa sua sugestão? Só muda se for aprovado em plenário. Se for colocado em votação. Não muda. Lá tudo é votado. Lá, tudo é votado. E isso nunca foi colocado em votação? Nunca foi colocado em votação. Eu tenho um projeto, por exemplo, para revogar o aumento salarial dos vereadores. Foi aprovado para os vereadores e eu estou doando esse aumento salarial todo mês. Inclusive, amanhã eu vou fazer a doação do mês relativo a abril. O senhor doa o seu salário? Não, o aumento. O aumento. Eu apresentei o projeto de lei para revogar o aumento salarial. Como não foi votado ainda, porque tem que ser votado, né? Eles estão sentando em cima do projeto, o que eu decidi fazer? Doar o aumento salarial, porque não adiantaria eu dizer que sou contra, né? Mas receber o aumento salarial. Esse aumento foi de quanto, hein, Bruno? Foi aumento de R$3 mil. R$3 mil. Líquidos, né? Foi 4 mil bruto, R$3 mil líquido. Então, assim, lá as coisas não vão mudar porque tudo é votado. Inclusive, nesse projeto do Cotão, foi aprovado com 37 votos favoráveis. 37 votos. 37 vereadores votaram para aumentar de 18 mil para 33 mil. Essa semana eu fiz lá um pronunciamento na Câmara, inclusive deixando claro que até se eventualmente eu ou outro vereador usasse todo o Cotão, ele poderia se manifestar contra, porque aumentar de 18 para 33 por si só já é imoral. Sim. Já é imoral. É um aumento de 83%, sendo que ninguém está tendo esse tipo de aumento, né? Ninguém está tendo... Lugar nenhum. É mais gasto com a política. Quer dizer, o aumento de 18 para 33 é referente a 83% de aumento. Isso, 83%. Agora, inclusive, Humberto, se fizer as contas da minha estrutura de gasto, por exemplo, o valor que eu uso do Cotão é muito menor do que o valor que eu economizo de verba de gabinete. Então, se a gente botar ali na ponta do lápis, talvez eu seja o vereador nesse ano de 2022. Se o senhor consegue fazer, é uma prova de que todos, se quisessem, conseguiriam. Se botar na ponta do lápis, eu não uso cerca de 18, 19 mil da verba de gabinete, quase 20 mil. Tem um gasto muito menor do Cotão, então a minha economia, Sim. Talvez, ainda não fiz essas contas, porque teria que comparar com os outros, mas eu arrisco a dizer que esse ano de 2022 sou o vereador mais econômico da Câmara Municipal de Manaus. Vereador, você sabe uma coisa que sempre me deixa assim perplexo, é o seguinte, é que muita gente ainda não entendeu que não existe dinheiro público. O que existe é dinheiro do contribuinte. O município de Manaus e o governo de Manaus, do Amazonas, só tem uma fonte de renda, que é o dinheiro vindo dos impostos que todo mundo paga. Quer dizer, esse dinheiro de 18 para 33 é dinheiro
dos eleitores, teu. dos munícipes, é meu, é seu, é de todo mundo que está beneficiando de uma forma que o senhor chama de imoral os vereadores. É porque eu considero, Humberto, e aí eu falo com muita franqueza, com muita, inclusive, honestidade, digamos assim, moral mesmo, intelectual, para dizer que tudo, absolutamente tudo, Humberto, tem hora. Tudo. Eu vou dizer aqui que sempre teria que congelar, teria que ficar congelado eternamente? Não. Isso para mim seria demagogia. O salário vai ter que congelar, nunca mais pode aumentar. Tem gente que fala que tinha que ser um salário mínimo. Eu acho que não. Seria demagogia. Por quê? Eu sei da importância que o meu mandato tem para a cidade, para a sociedade, né? E eu passo o dia inteiro trabalhando, é só olhar minhas redes sociais. Eu sou a voz do povo, eu fui eleito para representar o povo. Só que eu considero que tem que ter uma similaridade. Por exemplo, a gente vivendo uma crise econômica e social que certamente, inclusive por conta da pandemia, é a maior da história, da humanidade mesmo, com a inflação da maior dos últimos 27 anos, por exemplo. E aí a classe política vai num movimento totalmente contrário da sociedade. Na contramão mesmo. Na contramão, tudo tem tempo. Se o Brasil tivesse muito bem, com pleno emprego ali, taxa de desemprego de 3%, que é o mínimo que os países até desenvolvidos conseguem atingir 2%, 3%, todo mundo com uma renda minimamente digna, aí você poderia falar em qualquer tipo de aumento proporcional. O servidor aumentou 1%, o vereador é 1%. Entendeu? Não dá para... Mas 83%... É isso que eu estou dizendo. Não é fácil não, hein? É isso que eu estou dizendo. Tem que estar junto com a sociedade. Todo mundo está em crise, não tem que ter aumento para político. Ao contrário, se fosse o caso, até redução, né? Agora, se tivesse num cenário totalmente adverso, a gente poderia falar assim, porque eu não sou hipócrita. E eu não vou dizer, teria que ser assim, não tinha que ser voluntário. Eu acho que voluntário não resolveria o problema. Vereador? Eu acho que não seria isso que iria resolver o problema. Eu acho que a gente tem que, ao contrário, exigir dos nossos políticos que eles única e exclusivamente trabalhem pelo bem coletivo. Porque muita gente, aí permitam-me dizer também, que reclama da classe política e tem direito de reclamar, logicamente, mas na hora H vende o voto, troca o voto por um interesse individual. Está chegando aí outubro, isso vai acontecer. Nunca vai mudar, nunca vai melhorar. O senhor tem toda a razão. Vereador, me diga uma coisa. O senhor já deu o seu recado, o senhor já esclareceu para mim e para todos os leitores e eleitores do Portal do Orlando. Agora me diga aqui uma coisa, eu lhe vejo aparecendo na frente dos postos de gasolina, e até desde o PROCON, que eu vejo essa sua luta, aí mostrando a gasolina. Aí eu vi uma coisa muito interessante recentemente, você na frente lá do posto de gasolina, mostrando aquela placa, olha, baixou o valor do posto de gasolina aqui, da gasolina, se prepare porque quando baixa assim vai subir. Já vi o senhor também se manifestando na rede, usando a palavra cartel. O que que acontece aqui em Manaus? Que quando um posto aumenta, todos aumentam, quando um diminui, todos diminuem, aí de repente todo mundo aumenta de novo. O que acontece... Qual é a sua leitura disso? O que acontece é que existe um cartel. Não tem dúvida nenhuma, não tem o que discutir, é um cartel. Só que quando a gente fala em cartel, hoje em dia, eu não acho que seja mais necessário, dizendo de uma forma também sempre muito franca com a população, não é necessário que... sem sombra de dúvidas, eles se reúnam naquela cena, né, que a gente imaginaria sim. Não, vamos decidir aqui quanto é e tal, numa sauna, sabe? Aquela vai coisa ser bem assim, todo mundo vai máfia e a coisa. Não, hoje em dia, para ter cartel, é só os postos seguirem quem manda. E tem um poder que manda. Tem um poder mandante? Tem quem manda. É o mais forte, né? A gente sabe quem é o mais forte. Uma rede que é a mais forte de todas. Estou entendendo. A rede manda e os outros obedecem. E acabou. Não precisa mais daquela cena de vamos reunir. Então eu desafio algum posto daqui de Manaus, baixa o preço. Desafio qualquer posto daqui de Manaus, proprietário, baixa o preço, 10 centavos. A gente garante para você, proprietário de posto, nós fazemos toda a cidade abastecer lá, só para lhe gratificar pelo gesto de baixar 10 centavos. Baixe, por favor. Só um dos mais de 300.
Desafio qualquer... Quer dizer, quem quiser pode fazer isso. Só pode. Só um. Eu peço que só um baixe o preço. Por que não vai baixar? Porque eles não ousam desafiar o grupo. Eles não ousam, porque eles sabem que vai ser pior claro, para eles. Lá na frente estão esperando ele. Então, do jeito que fica, todo mundo é igual, ninguém perde, Humberto. Porque se um baixasse, o outro ia ter que baixar também. O preço baixou agora, né? Tá mais baixo. Baixou. Baixou. Eu estou esperando aquilo que você falou. Daqui a pouco sobe. Né? Exatamente. Vereador Rodrigo Guedes, muito obrigado por ter vindo aqui na sua sexta-feira. Que bom que a gente conversou, que bom que você prestou tantos esclarecimentos e me fez sentir o seguinte, que tem alguém lá fazendo com que o prefeito Davi Almeida se sinta fiscalizado. Porque ele tem que se sentir, pelo menos pelas suas atitudes, pelos seus atos, eu acho que o prefeito se sente fiscalizado. Não sei pelos outros vereadores. Meu amigo Humberto, eu quero que o prefeito Davi Almeida seja o melhor prefeito da história de Manaus. Melhor prefeito do Brasil, se possível. Se fosse possível, o melhor prefeito do mundo, seria ótimo. Só que a minha função é ser os olhos e a voz do povo. Não é dar tapinha na costa do prefeito, ficar ali do lado da foto, né? Os papagaios de pirata, não né? É essa. É dizer, prefeito, você errou, né? Ontem fiz a crítica, por exemplo, o prefeito está em Barcelona agora. Hoje ele está em Barcelona? Está em Barcelona. O que ele está fazendo em Barcelona? Foi correr a maratona de Barcelona. O prefeito de Manaus está participando da maratona de Barcelona? Com dinheiro público. Se fosse com dinheiro dele... Não, com dinheiro do contribuinte. Se fosse com dinheiro dele, ele pode ir até para Groenlândia, se ele Mas quiser. como dinheiro público? Por que ele não foi com o dinheiro dele para correr a maratona? Porque ele achou que era importante ele, como prefeito, ir para a maratona de Barcelona, que é representante... O que está escrito lá no Prefeitura de Manaus? Eu acho. Está representando o quê? Ou o que está escrito lá na... Eles porque alegam... tem um número, né? E tem um patrocinador. Eles alegam que isso vai dar visibilidade, que tem um stand lá. Pois é. Se nossos atletas tivessem sendo ajudados... Eu vejo atletas no sinal não tem dinheiro. Pessoal do jiu-jitsu. Eu quero saber se a prefeitura deu no ano de 2021, porque eu falo durante o meu mandato, né? Sim. 2021, 2022. Só quero saber se um atleta sequer recebeu uma passagem da prefeitura. Só um. Só quero saber se um atleta... Esse é o seu desafio, não recebeu. O senhor está desafiando um atleta que tem recebido contribuição para ir representar o Amazonas. Com dinheiro do contribuinte. Do contribuinte. Aí quando a prefeitura não atende nenhum atleta da cidade, que eles ficam nos sinais, nos semáforos, realmente pedindo... todo mundo vê isso em Manaus. Eles estão sempre nos semáforos. Mendigando, realmente. Porque isso é uma forma de participar de eventos. Ficam fazendo vaquinhas virtuais. Aí o prefeito viaja numa passagem hiper cara, com dinheiro público. Quer dizer, quem pagou a passagem, quem está pagando a passagem do prefeito para ir lá para Barcelona, na Espanha, e para participar e para pagar o hotel dele, são os contribuintes de Manaus? Uma comitiva. Ele viajou com dinheiro público. Com dinheiro público, óbvio. Agora, para viajar assim para o exterior, a Câmara não precisa autorizar ele viajar? Eles mudaram a lei. Alteraram a lei. Não foi nessa. Tá bom demais. Sejamos justos, não foi nessa gestão. Okay. Foi numa gestão anterior, eles alteraram que viagens viagens até 15 dias o prefeito não precisa pedir autorização da Câmara. Então o prefeito de Manaus hoje está representando o povo de Manaus na maratona de Barcelona. Pois é, se a prefeitura... vamos supor hipoteticamente se a prefeitura já tivesse... Ele está representando o povo do Amazonas, que o dinheiro é público, o dinheiro é nosso. Vamos supor, e ali, quando ele vai na maratona de Barcelona, ele não é um atleta, ele não foi ranqueado, ele não está federado, ele não está representando... Ainda tem isso, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando o atleta vai para uma Olimpíada, sei lá, de jiu-jitsu, por exemplo, Olimpíada não, num brasileiro de jiu-jitsu, ele foi ranqueado. Ele ganhou a oportunidade, o direito de ir lá. Davi vai correr como qualquer um. Se você quiser ir lá, paga só que você pode correr também. A maratona é livre. Eu vou dizer uma coisa só para o senhor, já que o senhor me cutucou. Eu já corri a maratona de Nova York, tá? Mas assim, quando passou uma hora de corrida, eu parei e não aguentei. Não, foi com o meu dinheiro. Pois aí que tá. Se o prefeito fosse um atleta que classificou e agora ele vai de fato como atleta, e a prefeitura estivesse atendendo centenas de atletas manauaras também, mas uma situação em que só o prefeito tem direito integrando a comitiva e o cidadão está lá no sinal, e o cidadão está no sinal pedindo com um kimono,
Entendi. Aí tem uma clara imoralidade, sabe? Aí que a gente não pode ficar calado. Minha função é dizer, olha, tá errado. Atenda nossos atletas estão mendigando. Bem, mas vou lhe E aí falar, depois você pensa em você. vereador, depois dessa história aí, deixa eu lhe falar uma coisa. Se o prefeito não se sente fiscalizado pelo senhor, eu não sei o que ele sente. Mas tudo bem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom fim de semana. Muito obrigado. Tudo de bom. Gente, por hoje é só. Bom fim de semana. Divirtam-se e lembrem-se. Se você dirigir, não beba. E se você beber, não dirija. Tá bom? Vamos ajudar uns aos outros e respeitar uns aos outros também. Até segunda, se Papai do Céu deixar. Eu vou estar aqui a partir das 2 horas da tarde. Abraço em todos. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece.